deste mundo ele viu grande multidão, andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, ouvi solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim. Se você quiser, será uma flor, uma flor, uma flor. Amém. Meus irmãos, a todos nosso boa noite. Pela graça de Deus, mais uma vez estamos gravando mais esta mensagem. Agora nós vamos orar, pedindo a Deus a orientação para cada acontecimento neste culto, na parte deste culto em que nós estaremos tratando desta mensagem, da mensagem desta noite. Oremos. Obrigado, Pai Celestial, por mais este dia. Obrigado, Pai, porque Tu tens cuidado de nós. Nosso Deus e Pai Celestial, o dia hoje foi tranquilo, foi bom, e nós te pedimos que as Tuas bênçãos continuem sobre nós. Queremos, Pai Celestial, entender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo haja em nós. Portanto, perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, e dá-nos esta bênção da compreensão da Tua palavra. No nome de Jesus, nós suplicamos essas bênçãos. Amém. Meus irmãos, hoje nós faremos a leitura dos versos de 1 a 7 do Salmo 37. Eu farei a leitura desses versos. Dizem assim: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem retenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Verso 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Meus irmãos, há coisas na nossa vida que precisamos fazer. Há coisas que precisamos fazer. Neste salmo, nós
verificando todo o Salmo, uma vez que ele é apenas os primeiros 7 versos, nós verificamos nesse Salmo o tema como sendo a confiança que devemos ter em Deus e a esperança em sua ação. Também nós vemos na leitura desse Salmo claramente o contraste entre o ímpio e o justo. E nesta noite, o nosso interesse, o nosso objetivo é frisar ensinamentos contidos nos versos 3, 4, 5 e 7 do Salmo 37. Versos 3, 4, 5 e 7. E apenas como ilustração, eu quero lembrar aos irmãos que há coisas que nós mesmos temos de fazer. Não é possível outra pessoa fazer por nós. Do contrário, se nós mesmos não fizermos, as nossas necessidades não serão satisfeitas. Por exemplo, quando eu estou com sede, eu tenho de praticar a ação de ingerir água ou um líquido que sacie a minha sede. Se eu não fizer isso, obviamente não saciarei a minha sede, não matarei a minha sede. E o verso 3, que é um dos versos que nós queremos então tirar alguns ensinamentos para a mensagem desta noite. No verso 3, nós vemos que a nossa confiança deve ser depositada em Deus. Vamos ler novamente o verso 3. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Meus irmãos, um dos grandes problemas dos seres humanos é o excesso de confiança em si próprios. É pensar e agir como se pudessem tudo. Pensar e agir como se fossem autossuficientes. É acreditar em que a força física e a capacidade de raciocinar são suficientes para solucionar todos os seus problemas e atender todas as suas necessidades. Isto é um dos grandes problemas da raça humana, do ser humano. Precisamos deixar claro que por mais inteligentes e capazes que sejamos, nunca alcançaremos a salvação por essa condição, ou seja, pela condição de inteligentes e capazes. Isso não nos dá a salvação. Precisamos então confiar em Deus, crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nos arrepender de nossos pecados e moldar o nosso comportamento pelos ensinamentos da Bíblia, de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Muitas vezes queremos agir em todas as circunstâncias conforme a nossa experiência e o nosso conhecimento. Contudo, nós devemos agir sempre direcionados por Deus, pelo seu Espírito que habita aquele que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Há muitos que dizem que confiam em Deus, contudo, diante de qualquer obstáculo, muitas vezes nem tão grandes, demonstram aflição por se sentirem inseguros. Como isso acontece em nosso meio. Pessoas que dizem que são cristãs, pessoas que dizem que confiam em Deus, mas diante da primeira dificuldade, logo tomam um rumo diferente daquele verdadeiro cristão. Querem resolver aquela situação pela sua própria capacidade, sequer consultam a Deus. Muitas vezes mostra que a nossa confiança em Deus é circunstancial. Quem age dessa forma, que não procura depositar na presença de Deus os seus desejos, as suas ansiedades, os seus agradecimentos e age conforme a sua vontade, é uma confiança tão somente circunstancial. Se tudo está bem, eu confio em Deus. Se alguma coisa não dá certo, agora eu vou confiar em qualquer outra coisa, menos em Deus. Isto é
um grande erro que ainda cometem os cristãos. Quando confiamos em Deus, temos o prazer de viver de acordo com a sua vontade, com a sua verdade. É um prazer. Quando depositamos a nossa confiança em Deus, nasce em nós, no nosso coração, na nossa mente, o desejo de viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a verdade divina. E assim nós nos conduzimos, porque isso faz bem, porque isso mostra o amor de Deus depositado em nossos corações e mentes, vistos por conta dos nossos atos, das nossas práticas. Ele, Deus, nos ensina a agir diante das mais variadas circunstâncias. Ele nos ensina até orar. Muitos que dizem que sabem orar, e a palavra de Deus nos diz que nós não sabemos orar. Quando aprendemos o que Deus quer de nós, então confiamos na sua força e no seu poder. Precisamos depositar, então, a nossa confiança em Deus. Isso deve partir de cada um de nós. Há coisas que precisamos fazer. As pessoas não podem fazer isso por mim. A minha confiança depositada em Deus, eu preciso depositar essa confiança nele. Minha mãe, meus pais, meus irmãos não podem fazer por mim. Isso é individual. Você precisa depositar sua confiança em Deus. Devemos confiar em Deus, porque Ele é rocha eterna, nos diz Isaías 26:4. Porque ninguém pode impedir os planos de Deus, nos diz Isaías 43:13. Ele não se abala e não pode ser destruído. Devemos confiar em Deus, porque Ele nunca nos abandona, diz o Salmo 9, verso 10. Não importam as circunstâncias, Deus sempre estará conosco. E aí, diante da explanação que fizemos até agora, nos vem a pergunta: o que fazer para confiar em Deus? Meus irmãos, é impossível você confiar em quem você não conhece. Para eu confiar em Deus, eu preciso ter conhecimento de Deus. Evidentemente que eu não estou aqui dizendo que nós vamos conhecer Deus por completo. Ninguém vai conhecer Deus por completo. Mas teremos conhecimentos de Deus, dos seus atributos, do seu amor, por meio da sua palavra, da verdade, de tudo aquilo que Ele nos ensina e nos conduz, da sabedoria, enfim, dos atributos divinos. Conhecendo esses valores, esses atributos de Deus, nós devemos nos conduzir conforme a vontade dele. Conheça a Deus e você vai constatar que Ele não mente, que Ele não deixa de cumprir as suas promessas, que os seus planos são perfeitos, são justos, são santos, e que Ele é poderoso, Ele é misericordioso, Ele é amoroso. Quem conhece a Deus, confia nele. Confiemos, pois, então, em nosso Deus. Muito bem, o verso 3 era os ensinamentos que tiramos para esta mensagem do verso 3, evidentemente que eles não se esgotam aqui, mas é o que nós tiramos para esta mensagem do verso 3. Agora vamos ao verso 4 e eu quero ler de novo. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração, nos diz o verso 4. Meus irmãos, no verso 4, o salmista nos convida então a nos deleitar no Senhor. Deleitar no Senhor é experimentar o prazer imensurável da presença de Deus. Você já fez isto? Já procurou experimentar algo que você mesmo fez? Não é de ouvir que outras pessoas fizeram. Não. É você dizendo: eu experimentei a graça da presença imensurável de Deus, sabendo que você tem todo o suporte e segurança para prosseguir nesta vida, porque Deus presente e dá essa segurança a você. Deleitar no Senhor, reconhecê-lo como o único e verdadeiro Deus. Os que se deleitam no Senhor honram, amam, têm zelo por Ele e a Ele se entregam em obediência e submissão. É assim que tem sido o seu comportamento no que tange
o seu relacionamento com Deus, você honra a Deus, você ama a Deus, você tem zelo por Deus, você tem se entregado a Ele, você tem sido obediente e submisso a Deus. Essas são condições daqueles que conhecem e que se deleitam, têm o prazer da experiência da presença de Deus em suas vidas. Para se deleitar no Senhor, há a necessidade de conhecê-lo também. Há pouco, no verso 4, eu já falei isto, mas agora eu repito: para que eu possa me deleitar no Senhor, é necessário que eu o conheça. Quando você se conscientizar do insondável amor de Deus que foi direcionado a você, então você será constrangido a se deleitar no Senhor. Não é um constrangimento que faz mal, é um constrangimento que lhe dá prazer, porque você vê a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sendo direcionada a você. Você terá conhecimento de Deus quando receber Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Olha o que nos diz João 1,12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Você terá o conhecimento de Deus como filho de Deus quando receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E o jeito que há de receber a Cristo é pela fé. Não há outra maneira de receber. Você vai ter a sua fé voltada a Ele, dizer a Ele que o recebe como Senhor e Salvador. Vejam o que nos diz Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, é pela fé. O verso Efésios 2, 8 e 9 está nos dizendo, ou esses versos estão nos dizendo, pela fé que você recebe a Cristo. E uma vez que a sua fé agora foi ativada neste momento desta mensagem, vem a necessidade de um convite especial, de um convite pessoal, conforme nos diz Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Aí segue o versículo, não me interessa só até aqui. É Jesus Cristo batendo. Você já teve a sua fé ativada pela palavra que falamos até agora? Então, agora é momento daquele convite especial, daquele convite pessoal, de algo que só você pode fazer por você. Pastor nenhum pode fazer por você. Líder cristão, líder de qualquer religião, religioso qualquer, não pode tomar essa decisão por você. É você quem precisa abrir o seu coração e fazer conforme nós vimos aqui em Apocalipse 3:20, fazer esse convite. Jesus Cristo está batendo a porta do seu coração agora. Basta você dizer: eu aceito, eu recebo, Senhor Jesus, a Ti como meu Senhor e meu Salvador. Vem transformar a minha vida, vem me mostrar o caminho pelo qual devo seguir. Eu preciso de Ti, eu sou um pecador, estou distante. É o seu momento. Você, se você quiser, é o seu momento de fazer isto. Mas ninguém pode fazer. Aí alguém vai dizer: mas pastor, eu já recebi Jesus Cristo como Senhor. Muito bem, e a mensagem de agora está lembrando isto a você, porque você já tem conhecimento, mas muitos não têm, e a mensagem está lembrando você, então você tem o dever de cumprir, de dizer a outras pessoas que Jesus Cristo está batendo, e que o único meio de receber Jesus é pela fé, e que Ele está batendo a porta do seu coração, então faça a sua parte. A segunda parte do verso 4, que diz que serão concedidos os desejos do seu coração, a gente precisa ter um certo cuidado aqui, porque há muitos pregadores que pegam essa parte e pregam dizendo que você vai ter tudo. Não é assim. O verso não está dando esse ensinamento. Exatamente, serão concedidos os desejos do teu coração, significa exatamente que o desejo daqueles que se deleitam no Senhor serão atendidos, é evidente.
Porque aqueles que se deleitam no Senhor, aqueles que têm a experiência, o prazer da presença de Deus, eles já estarão vivendo conforme a vontade de Deus. Eles estarão vivendo pelos ensinamentos da Bíblia. Eles estarão vivendo pelo impulsionamento do Espírito Santo nas suas vidas. Então, dessa forma, o que deseja o seu coração será atendido, porque é para a honra de Deus, não é para autoenaltecimento, para autopromoção, não. É para a honra de Deus, é para a glória de Deus, é fazendo como se você faz e diz: Senhor, eu não quero aparecer, mas eu quero que Jesus Cristo apareça através da minha vida, dos meus atos. Isso porque esses desejos deles são de um coração regenerado, são de um coração contrito, que foi perdoado e que está completamente envolvido com a causa do reino de Deus nesta terra. Aí sim, nestas condições, serão concedidos os desejos do coração. E não qualquer desejo, não desejo de qualquer forma para esbanjar nos meus prazeres, nos meus deleites materiais, pessoais. Não! Não é assim que o versículo está nos ensinando. Para que eu tenha e receba e seja atendido os desejos do meu coração, há necessidade então de que eu tenha um coração regenerado, um coração contrito, e eu que eu esteja envolvido então com a causa do reino de Deus. Muito bem. Agora nós veremos os versículos 5 e 7 que dizem assim, 5 e 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Meus irmãos, nos dizem esses versos para entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar e descansar nele, pois ele tudo fará. Entregar nosso caminho ao Senhor significa transformar ou transferir todas as nossas preocupações a Deus. É não viver ansiosos, atribulados, é não viver ansiosos, atribulados, por coisas que não nos trarão resultados nenhum, por situações, por coisas tão passageiras. Não, essas coisas todas que nos atormentam dia a dia, que são constantes na nossa vida, nesse corre-corre tremendo em que nós vivemos, nós devemos lançar sobre Deus essas preocupações. Isso implica que devemos submeter a nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos bens, e aí segue-se vou colocar aqui umas reticências. Você pode completar. Colocar tudo isso no controle e direção de Deus. Aqueles que assim procedem, aí sim podem descansar no Senhor. É algo que você precisa fazer. Se você quer ter esse descanso no Senhor, lance as suas preocupações em Deus. Ele quer que você faça isto. Sobre a expressão ele tudo fará desses versos, devemos ter em mente que a ação de Deus é inquestionável. Sim, ele tudo faz, ele pode tudo. Não podemos questionar a ação de Deus, pois nada se encontra à parte do controle de Deus. O problema é que aparece alguém e diz assim: pastor, entreguei minha vida a Jesus e não vi mudanças. E aí o pastor começa a conversar com aquela pessoa, uma conversa breve, não precisa nem demorar, e confirma que essa pessoa continua vivendo segundo o conselho dos ímpios, que não está devotando a sua vida à palavra de Deus, que não está moldando a sua vida à palavra de Deus, que não está se envolvendo com a vontade de Deus, que continua a sua vida conforme era antes de entregar a sua vida, ou pelo menos ter dito que entregou a sua vida a Jesus, fazendo o que lhe vem à mente, sem dar satisfação a ninguém, muito menos a Deus. Sem demora eu digo a essas pessoas: nunca houve uma entrega genuína de sua vida a Deus. Repense os seus atos.
Veja como aconteceu, veja como foi a sua experiência de entrega a Deus, veja se você não sentiu aquela transformação naquele momento, quando algo ocorreu e você então disse: a partir de hoje eu quero seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador, eu me entrego a Ele, eu recebo como meu Senhor e Salvador. Veja o que aconteceu naquele momento com você. Veja se houve realmente um desejo de transformar. E o que você tem feito para que haja essa transformação? Este é o momento em que você precisa decidir o que fazer da sua vida. Para terminar, você quer mudanças em sua vida? Você deseja lançar as suas ansiedades, as suas preocupações em Deus? Você deseja servir a Deus com fé, sabendo que esse serviço não é para que você apareça, não é para que você seja enaltecido? Não! Mas para que o Evangelho de Deus continue sendo pregado e levado às outras pessoas e que tenham você como um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus? Então, entregue sua vida a Deus. Faça o que Ele manda. Seja paciente e espere em Deus. Que essas bênçãos sejam realidades na sua vida. Nós suplicamos ao nosso Deus essas bênçãos como realidades na sua vida. E que Deus assim nos abençoe. Amém? Oremos. Pai Celestial, mais uma vez a Tua palavra foi explanada. Santo Deus, dá-nos a sabedoria de entendimento da Tua palavra, para entender a Tua palavra. Pai Celestial, nós queremos viver conforme a Tua palavra, queremos viver a Tua verdade, e muitas vezes somos impedidos, tantas vezes pela nossa falta de fé, outras vezes por negligência. Nos perdoa, Pai, se isso está acontecendo, e venha nos incentivar, venha fazer nascer em nós uma chama, para que nós possamos ter mais zelo pela Tua palavra, lutar para aprender a Tua palavra, para viver a Tua palavra, pois assim sentiremos alegria, mesmo que o mundo esteja em tristeza. Fica conosco e que outros façam parte do exército de Deus. Que nós sejamos todos instrumentos vivos nas Tuas mãos. No nome de Jesus, suplicamos e agradecemos estas bênçãos. Amém. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar, ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandece e a Deus louvai. Maravilhosa graça, traz vida perenal. Por Cristo perdoado, vou amar
Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus é engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma, dá vida eterna e paz. Sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do